O RCN Notícias, e agora nós estamos recebendo aqui no estúdio da Cultura FM a professora Maria Laura Castro. Ela é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui de Três Lagoas, o Sintede, e vai bater um papo conosco para falar a respeito do reajuste salarial que foi oferecido para os servidores do Estado, né? O governo do Estado ele ofereceu um reajuste de 3,04% para todos os servidores, mas os administrativos em educação não aceitaram, não estão aceitando esse reajuste porque alegam que há 3 anos já não tem um reajuste salarial. Mas quem vai dar mais detalhes, explicar para a gente, é a professora Maria Laura, quem a gente já começa agradecendo por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Bom dia, professora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana Cristina, bom dia aos ouvintes da rádio, né? Realmente nós estamos passando por um período crítico de negociação salarial. Os administrativos da educação há 3 anos sem reajuste. Foi proposto pelo governador do estado, Reinaldo Azambuja, um abono no valor de R$200 que seria incorporado. E até hoje, nós estamos no ano de 2018, esse abono não foi incorporado. E ontem, durante a Assembleia Legislativa, foi aprovado o reajuste de 3,04% para todos os servidores do estado. E tentaram também aprovar uma emenda onde o abono de R$200 seria incorporado ao vencimento base dos administrativos, que hoje é um vencimento de R$820. Mas essa emenda, ela é inconstitucional porque ela foi sugerida por um deputado da casa, e esse tipo de emenda não pode ser sugerido por deputado, tem que ser sugerido pelo Poder Executivo, no caso o governador. Então essa emenda ela foi retirada, né? E nós estamos aí novamente tentando, mais uma vez, pedindo o apoio dos deputados da bancada para que seja feita essa incorporação desse abono dos servidores nesse ano de 2018. Né? A proposta do governo é que seja incorporado no ano de 2019, ou seja, mais um ano de espera. E esse ano nós temos eleições, nós não sabemos quem será o próximo governador do estado, então fica difícil aceitar uma proposta assim às cegas, no escuro. Bom, e no caso amanhã, professora, vai acontecer uma assembleia, a Federação dos Trabalhadores em Educação, a FETEMES, ela vai reunir os seus diretores, né, dos sindicatos, para definir sobre essa questão do reajuste para os administrativos em educação? Sim, Ana, nós teremos uma assembleia às 9 horas em Campo Grande, na FETEMES, né? Que se até o dia de hoje ou o dia de amanhã não houver um avanço, ou não houver uma definição, infelizmente, os trabalhadores administrativos da educação já estão com indicativo de greve. Então, a partir de segunda-feira, provavelmente será deliberada uma greve na rede estadual de Mato Grosso do Sul, com todos os administrativos da educação. Teremos aulas nas escolas, mas infelizmente eu já comunico aos pais, né, a população, que a escola ela vai ficar em déficit, porque nós não teremos as merendeiras, nós não teremos os auxiliares de limpeza, nós não teremos os receptores do portão, nós não teremos os agentes de secretaria. Então, são os braços e o apoio da escola que não estará lá. E é muito difícil para uma direção escolar, né, manter ali a unidade aberta sem essas pessoas, sem esses colaboradores, sem esses profissionais. Então, no caso, os professores, eles não aderem a essa paralisação, a essa greve. Ela seria uma greve só dos servidores administrativos. Sim, a princípio, né, os professores apoiam, dão total apoio, mas a princípio quem entra nessa greve são somente os administrativos. Professor, onde é que está a dificuldade na negociação com o governo? Somente no percentual? Não, o percentual poderia ser melhor, né? Mas diante do cenário não seria o grande problema da negociação. O maior problema da negociação hoje do administrativo da rede estadual é o abono salarial. É a incorporação. É a incorporação, e nós temos também a reestruturação da carreira. E ela é legal? Essa incorporação é legal? Não, ela é legal, ela pode ocorrer em qualquer momento, né? Só que a forma como ela foi proposta pelo governo, que não é legal, né? Ela é inconstitucional. Mas o abono já deveria ter sido incorporado. Foi uma promessa que o governador fez em 2016, que ele faria essa incorporação do abono.
E como eu disse, nós estamos em 2018 e o abono ainda não foi incorporado. O que o sindicato pede é retroativo ou a partir do momento da aprovação? A partir do momento da aprovação. Nada retroativo, Nada retroativo, porque o abono, ele vem para complementar o vencimento base. E esse vencimento base, ele tendo um aumento, um acréscimo, ele melhora a carreira do administrativo na progressão, nos adicionais, né? Então, é um ganho até para a própria aposentadoria. O governo costuma divulgar por parte dele e os outros órgãos, como o sindicato, que talvez não tenham condição de fazer isso, o impacto financeiro que essa incorporação traria. O Sintede, os sindicatos têm esse cálculo? O governo apresenta alguns números, às vezes, que, assim, numa reportagem ele disse que o administrativo teve um aumento de 33%, que o impacto passaria da casa dos milhões, né? Mas não é isso, porque hoje um servidor administrativo, o vencimento base inicial dele, vergonhosamente, no estado de Mato Grosso do Sul, é R$ 829. Abaixo do salário mínimo nacional, que Abaixo, é ilegal. Isso. E aí o abono vem para complementar. Então você imagine R$ 1.029 com um percentual de 3%. Não passa de R$ 30, né? 30 e pouco. 30 e poucos reais. Então, assim, é muito complicado colocar que esse abono, que essa incorporação, que esse reajuste do administrativo seja o que vai impactar em prejuízo para o Estado. Porque foi aprovado também um reajuste de 7% para o judiciário. Então tudo bem que a quantidade de servidores do judiciário é menor, mas o salário do administrativo é muito menor. E é uma vergonha, né? Como eu disse anteriormente, esse salário inferior ao salário mínimo, num estado como o Mato Grosso do Sul, que para nós o governo diz que está em crise, mas na mídia ele diz que o estado prospera. E qual a carga horária desses administrativos, professora, nas escolas? A carga horária dos administrativos da rede estadual são 6 horas. 6 horas. O concurso é de 8 horas, mas nós temos um decreto-lei, né, onde foi estipulado uma jornada de 6 horas, que foi uma negociação no governo passado, onde realmente foi comprovado que há um desgaste muito grande do trabalhador administrativo e que estava causando mais prejuízo ao Estado do que benefício. Então, a jornada é de 6 horas. E esse reajuste de 3,04% foi para todos os servidores? Só a categoria do administrativo que não está concordando ou tem outras categorias que também não concordam com esse percentual? Não, todos os servidores do Estado não estão concordando, né? A polícia, os bombeiros, a saúde. É revoltante, inclusive é lastimável, né? O policial, ele coloca a vida dele em risco. Ele sai de casa, ele não sabe se ele vai voltar. A violência é muito grande. E ele está colocando a vida dele em risco por 3%. O bombeiro, né? Os servidores da saúde, é 3%. E para piorar o quadro, o cenário, o ano passado foi aprovado a reforma da Previdência no estado de Mato Grosso do Sul. E hoje nós contribuímos com 11%. E esse índice ele vai para 14%. Então esses 3%, ele vai ser praticamente totalmente corroído. Corroído, né? Pelo percentual que tem que ser contribuído à Previdência. Ou seja, mesmo recebendo esses 3%, o servidor vai estar ganhando o mesmo ou menos em números finais do que ele ganha hoje. Sim, é exatamente isso. E as demais categorias não vão se mobilizar também, realizar paralisação, assim como os administrativos? Olha, o pessoal do fórum tem o fórum dos servidores, né? Eles estão dialogando, mas provavelmente sim, né? É que alguns serviços são serviços essenciais, né? Existe um percentual de funcionários que podem fazer essa paralisação, mas até a sexta-feira a gente vai ter aí uma resposta concreta de como que vai ficar os outros servidores. E para os professores, o percentual foi o mesmo? Os professores, nós temos o piso nacional, né? O piso nacional de 2018 é o valor de 6,81%. Então, o governador, ele paga agora, né? Em maio, 3,04%. Em outubro, ele termina de complementar
o que falta do resíduo de 6,81, que é 3,77. E como nós temos no Estado uma política de valorização de um piso para 20 horas, em dezembro existe mais um percentual que tem que ser dado ao professor. Só que nós, professores, também ficamos no prejuízo. Porque durante a negociação do ano passado, a nossa data base era janeiro, a negociação fechou depois de um tempo, né, já ultrapassada a data de janeiro, e não foi recebido retroativo, e provavelmente nesse ano, né, o que não é correto, o correto seria recebermos esse retroativo. É direito do professor, é direito do trabalhador. E provavelmente também não terá esse retroativo. Então, eu acredito que quando for para ser concluída a negociação do magistério, nós teremos também problema, infelizmente. Então vamos aguardar amanhã, né, essa assembleia que a FETEMES vai realizar em Campo Grande, para a gente saber se vai ter uma novidade ou não em relação a esse aumento, esse percentual para os servidores administrativos. Senão, na próxima semana, a previsão é de greve por parte desses profissionais nas escolas estaduais do Mato Grosso do Sul, inclusive aqui de Três Lagoas, o que deve acarretar, conforme a senhora explicou, em problemas nas escolas, como escolas sujas, sem merenda escolar, transtorno danado, né, professora? Sim, Anne, eu queria aproveitar o espaço aqui até para pedir a compreensão dos pais, porque na terça-feira estava deliberada uma paralisação de todas as escolas da rede estadual, né, onde os servidores administrativos e professores iriam aderir a esse movimento. O governador, numa reunião na segunda-feira, fez um pedido, uma solicitação à FETEMES, que tivesse aula nas escolas e somente os administrativos iriam parar. E a FETEMES suspendeu esse movimento. Só que não teve tempo hábil, as escolas já tinham emitido bilhete e depois os diretores se organizaram e convocaram os alunos para voltar para as escolas. Então ficou uma coisa meio bagunçada, vamos se dizer assim. Mas eu peço a compreensão dos pais porque os diretores fizeram o melhor, eles tentaram se organizar da melhor forma possível. Nós temos uma preocupação não só com a valorização do profissional, mas com uma aprendizagem de qualidade, porque a gente acredita que a educação é a única forma de mudar uma nação. Nós não podemos deixar o que está acontecendo no nosso país diante desse cenário de desmonte da educação pública. Não é só no Mato Grosso do Sul, são em vários estados, né, do nosso país que está acontecendo tudo isso, e é lamentável, porque a educação pública é um dos recursos que podem abrir portas para um jovem, né, ou até para um adulto que pode aí se reiniciar na educação. Tá certo, professora, nós queremos agradecer pela tua participação ao vivo, né, sempre que necessário, o espaço está aberto, a gente também agradece desde já, sempre que a gente precisa, a senhora está à disposição para nos passar as informações, até para que a gente possa manter os pais, os alunos sempre informados. E boa sorte para vocês nessa negociação, viu? Obrigado, Ana, eu agradeço vocês pelo espaço, eu espero que no dia de amanhã a gente consiga avançar, porque, infelizmente, a greve é o último estágio de uma negociação. E nem nós, trabalhadores, né, e nem a sociedade, a população, ela quer uma greve. Mas, infelizmente, quando a gente negocia com políticos que não respeitam uma categoria, que não valorizam e que não honram o que fala, é triste e lamentável, porque quem sofre é a população. Eu agradeço muito a vocês e um bom dia. Bom dia, professora. Conversamos